Bom, conta. Acabou a parte da história Do lado da minha mãe e do meu pai. Mas conta um pouco mais da sua mãe e do seu pai como pessoas. Ah, Qual é a sua ideia deles? Como é a que minha eles ideia, a eram? ideia dos meus pais, tá bem. Bom, a minha mãe, ela chegou a fazer o ginásio completo. Então, ela tinha uma capacidade maior de assimilar o português e assimilar a vida do país. O meu pai sempre ele ficou, coitadinho, órfão muito cedo e foi criado junto com os dois irmãos, com as famílias, e ele era introvertido. Era uma pessoa tão interessante, porque ele era muito humorista, ele tinha um senso de humor muito bom, mas ele era muito tímido. Tanto que, às vezes, eu converso com a Fanny e a Fanny diz: Você sabe que eu nunca vi esse lado do papai, de que ele era piadeiro, ele tinha vergonha de dizer, mas ele era muito interessante, mas muito introvertido. A minha mãe já era uma mulher moderna. Ela sempre foi uma mulher moderna. Ela usava calça comprida quando ninguém usava. Ela sabia negociar. Eu te contei quando eles moravam alugados numa casa, nós morávamos numa loja e atrás tinha a residência. E o meu pai, isso eu me lembro perfeitamente, na hora do almoço e do jantar, ele fica muito preocupado, assim, sabe, tenso. E a minha mãe dizia: Motas, por que você está assim? Ele dizia: porque eu tenho muito medo, eu tenho muito medo. Essa casa é de uma solteirona. Se ela quiser vender, onde é que nós vamos? Como é que vai ser da gente? Um dia minha mãe falou para o meu pai, isso eu ouvi, eu não sei quantos anos eu tinha, mas eu era uma menina como se diz, com a cabeça velha, porque eu estava tão habituada a ficar entre os adultos, né? Aí eu vi minha mãe falar assim: não, deixa que eu vou para São Paulo comprar as mercadorias, para trazer para o Rio, para o São Paulo, para Rio Claro. Aí ela foi e voltou 2 dias depois, 3 dias depois, eu não me lembro, e na hora do almoço, ela botou a comida na mesa, a Chique, você botou a comida na mesa, e ela disse para o papai assim, para o meu pai: Olha, eu vou te dar uma coisa que você não vai precisar mais se preocupar. E botou um papel em cima da mesa. Era a escritura da casa. Ela sozinha foi para São Paulo, chegou na casa da solteirona, comprou a casa e trouxe para o papai a escritura. Ela era tão moderna que quando Getúlio Vargas estava no poder e que os integralistas andavam pela cidade com aquelas camisas pretas, agressivos, eu me lembro que eu estava na loja um dia com a minha mãe, eu era muito companheira da minha mãe, e entrou um integralista e disse assim: Sua russa, era assim que eles chamavam a gente. Sua russa, olha, vai desocupando aí, porque quando a gente conquistar o país, eu vou ser dono dessa loja. E eu me lembro perfeitamente a minha mãe botando a mão na cintura e disse: Ah, é? Então faz o seguinte: antes que isso aconteça, paga a prestação do berço do teu filho que você não pagou o mês passado. Essa era a minha mãe. A minha mãe me chamava para dar uma volta pelo quarteirão, porque aquela cidade era muito pequena para ela, era muito pequena. Ela queria cidade grande. E nós passamos por uma joalheria Esmeralda, e ela viu uns copos de cristais, e ela virou para mim e disse: Rosinha, eu ainda vou comprar aqueles copos de cristais. E comprou. Eu ainda devo ter 2 ou 3 dele, comprou. Então, tudo que ela queria, ela conseguia. E eu herdei muito dela, e a Fanny também. Para mim, para ela também, dinheiro nunca foi importante. Importante era o que conseguia. É verdade.
Que mulher incrível, vó. Que Incrível, mulher incrível. Que mulher incrível, incrível. incrível. Ela um dia, eu estava flertando, não bota não, eu estava flertando um cara, um turco, Saad, ele era lindo, mas muito mais velho que eu, os turcos gostam de garota. Ele passava na loja, buzinava o carro, dava deusinho para mim, eu dava deusinho para ele, esse era o nosso namoro. Um dia minha mãe atende o telefone, alô? Talvez, sim, vamos ver. Pensei, mamãe nunca falou assim no telefone. Alô? Sim, quem quer falar? Com quem quer falar? Aí ela falou assim, você marcou alguma coisa com o turco, é? Eu falei, eu, mãe, por quê? Eu também era sonsa. Por quê? É porque ele está telefonando, perguntando se você vai ficar na porta, que ele vai passar daqui a pouco. E ela dizia, ele perguntou, você vai ficar na porta? Talvez. Você vai olhar para mim? Quem sabe? Ela se passou por Por você. mim. A loja era de quê? A loja era de móveis, estofados, tecidos e mantores. Chamava-se mantores. A loja se chamava Mantores. Não, ele vendia mantores. A loja era Rosenthal e Companhia. Rosenthal e Companhia. É. Aonde que ele comprava essa mercadoria? São Paulo, nos Carasidas. Nos Carasidas. A gente ia lá. Eu ia com ele muitas Você ia com vezes. ele e trazia de Aí ele vinha com fardos. Ele vinha com fardos. caminhões, né? Para trazer móveis, né? Não, coitadinho. Não, móveis não. Os móveis vinham, os vendedores é que vinham e mostravam. Só mantores que a gente ia buscar, mantores e tecidos. Mantores. Mantores é casacos compridos, que se chamava mantores. Eu não sei por quê, mantores. Mas os móveis. Os móveis vinham. E ele era uma pessoa tão correta, meu pai foi muito correto, que, mas era coitadinho, ele tirava vinha engradado com ripas, os móveis com ripa. Ele tirava os pregos e desamassava para poder usar de novo. Por isso é que nós tivemos dinheiro. Por isso é que nós tivemos dinheiro. E É. conta um pouco da cozinha da sua casa. A cozinha da minha casa. Você falou que tinha uma chique que fazia almoço. Eu não sabia que vocês tinham chique naquela época. Tinha. Não era chique, era uma menina, uma mocinha, tinha. Era fogão a lenha, era geladeira de gelo. Tinha telefone, né? Tinha telefone, manivela. O telefone é 271. Era o número 271. E você chamava a operadora e pedia para conectar? Não, a gente já discava direto. 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 Quando era interurbano, é que você chamava a operadora para ela fazer a ligação e ela dizia, daqui uma hora sai a ligação. Aí daqui uma hora tocava o telefone e a pessoa vinha. E era aquele telefone comprido assim. Cozinha, né? E a sua mãe cozinhava? A lenha, a mamãe fazia, Verênica, Weigela, isso tudo. Detestava a cozinha. Era uma mulher moderna. Minha mãe era muito vaidosa, ela era bonita, sabe? Ela era uma mulher muito moderna. E ela conheceu a mamãe e a tia Marisa e o tio Duda? Ela tava viva ainda? Sim, lógico. Não, ela ficou no casamento da mamãe. O meu pai é que morreu quando Duda tinha 1 ano e meio. Ela descansou? Ela não, ela frequentou, conheceu todo mundo. Olá, ips, 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 ips. Já jantaram as meninas?